Hello everyone, how are you? It's good? To me, I'm very good. And you? I hope you are good. Meu oitavo ano maravilhoso, welcome back to another video class. A nossa primeira videoaula de inglês, ok? Gente, devido a tudo isso que está acontecendo, nós vamos se encontrar ao longo dessas semanas pelo YouTube, right? Vamos discutir exercícios, vamos discutir vocabulários e práticas com as nossas videoaulas, tá bom? Peço para vocês, sobre as videoaulas, comentem, por favor, que é muito importante eu ter esse posicionamento de vocês, tá bom? Conto com vocês, and I hope you like this class, alright? Let's get started. Vamos começar. Bem, gente, como nós estamos terminando a unidade 2, na verdade já terminamos a unidade 2, nós estamos iniciando a unidade 3, que, adivinha o título? At Home. Ó, parece a campanha do Ministério da Saúde, fique em casa, Stay at Home. At Home bateu com o nosso título, que é em casa ou casa. Então, o que nós vamos ver? Let's talk about kinds of house. Como essa unidade nós vamos apreciar tipos de casa, se a casa é pequena, local, grande, se é uma casa de 2 andares, se é uma casa no campo. Esses tópicos que nós iremos trabalhar, tá bom? Isso é importante, gente, porque tem muitas pessoas, there are a lot of people that like to live in a small, others like to live in a big house, because it's a kind of their life. And we need to respect that. But myself, I prefer to live in a small house. Why, teacher, do you prefer live in a small house? Because in a small house, it's, as I live alone, it's easy to clean, it's easy to organize. Everything make easy when I live in a small house. And I have here some definitions about house. Eu tenho aqui algumas definições sobre casa. Primeiro eu tenho duplex, ok? Tem a definição em inglês, mas eu vou logo citar os pontos principais ou os tipos de casas principais para depois comentar e ler essa parte. Duplex. Sorry. Segunda, farmhouse. Farmhouse. Terceira, the third, cottage. Cottage. I love cottage. And the fourth is row house. Então, eu citei 4 tipos de casas. Essas casas são mencionadas na nossa unidade. De acordo com a nossa unidade, a primeira, duplex, a house that is joined to another house. I'm reading again. A house that is joined to other house. Ou seja, é uma casa que está ligada a outra casa, anexada. É um duplex. Próxima, farmhouse. The main house on a farm. Uma farmhouse é the main house on a farm, ou seja, uma casa central na fazenda, ou a casa principal na fazenda. Na fazenda tem várias casas pequenas, mas sempre tem uma principal. Cottage. I love this kind of house. Como eu falei no início do vídeo, como eu gosto de morar em locais pequenos, que facilita muito a vida da gente, eu tenho uma cottage. A small house, like a village or the countryside. Ou seja, é uma casa pequena, como pode ser uma vila ou uma casinha no interior. Gente, não tem lugar melhor. There is no place better a house in a countryside. When the Easter come, por exemplo, não tem lugar melhor do que uma casa no campo, gente. Quando a Páscoa chega, como a pandemia está aí, estão fechando, trancando tudo, a Páscoa foi bem diferente esse ano, mas nos anos anteriores, I always travel to my
countryside house. Eu sempre viajava para a minha casinha no interior, casinha dos parentes, and I always love. E a última é row house. Row house. A house in a row of similar house joined together. Ou seja, uma house in a row são aquelas casas em fileiras. Por exemplo, quando a gente vai na Alemanha e na Inglaterra, é bem comum a gente encontrar uma rua que tem uma fileira de casas idênticas. Isso se chama a house in a row. São casas em fila, casas enfileiradas. Aqui também, de trás de seu hospital, there are a house in a row. Tem algumas casas que estão na fileira, todas parecidas. As architecture and the building are similar. That's nice? Então, como nós estamos falando de casa, I bring to you a house tree. Eu trouxe para vocês a planta de uma casa. Let's remember the parts of the house right now. Vamos lá lembrar as partes da casa. Primeiro, office, pode ser escritório. Aqui é uma casa padrão. Kitchen, cozinha. Corridor, corredor. Pode ser chamado também de hall. Living room, aqui tem só living, mas como é a sala de estar, geralmente é conhecida como living room. Bathroom, banheiro. Lembram, né, que as palavrinhas com TH, Tzinho, é entre os dentes. Bathroom. E o último é um bedroom, que é um quarto. Ou seja, as casas, the common house is composed by these rooms. As casas em gerais, as casas populares e padrões, são compostas por esses cômodos. Geralmente são de 4 a 5 cômodos no máximo. Questions about house. Agora eu tenho algumas perguntas. Agora eu quero a ajuda de vocês. Vá lá nos comentários, comente essas perguntas que eu vou fazer. Se comentarem, eu respondo e dou um like, tá bom? E vejo que vocês do 8º ano estão interagindo. The first question is: what is the address of your house? Address. When I'm talking about address, it's important to the post officer when a person that works in post office send an email or something like that for you, it is necessary your address. Por exemplo, o address é o e-mail. O endereço, é o seu endereço. Ou seja, onde ou quando nós colocamos o nosso endereço? Em postagens, em compras que os correios, quem trabalha no correio, chega até o seu address e entrega na sua residência. E a pergunta é: what is the address of your house? Não vou traduzir essa pergunta, vou querer que você responda no comentário. Segunda pergunta essa eu vou traduzir. How much is the house? Quanto custa uma casa? Posso dizer a vocês? It's very expensive. Gente, uma casa é muito expensive, muito cara. E nos tempos de hoje, que é mais caro mesmo para comprar uma casa. Ok? The third question, let us see. In your opinion, quero seus comentários também. Na terceira, let us see. Is the house cheap or expensive? In your opinion, a house is cheap or expensive? My opinion is about that. I'm gonna comment in this video class. Minha opinião sobre
Isso aqui também eu vou comentar lá nos comentários da nossa video class do 8º ano. Antes de eu passar, eu vou só revisar duas palavrinhas que eu acredito que seja importante para vocês. Primeira palavra é a palavra, é pronunciada cheap, barato. Segunda, expensive, caro. Ok? For sale. Quando vocês assistem um filme americano ou um filme britânico, geralmente essa expressão aqui é muito comum em lojas, em shoppings e em outros tipos de comércio. For sale, que significa à venda ou para venda. I am walking in a street and I see a big house for sale. I see a big house for sale. Eu vejo uma grande casa para venda. Aí eu me interesso na casa, eu tô metralhado e eu digo, agora eu vou querer essa casa. Eu vou querer essa casa. Aí quando eu fecho o negócio com o vendedor, aí ele tem que, no mesmo instante que a casa está for sale, eles têm que botar sold. Sold, quer dizer que a casa já está vendida. Aí depois que eu compro, vai morar lá eu, minhas plantas, os meus animais de estimações, os meus 8 filhos. Mentira, teu filho não, viu, gente? E a situação atual tá desse jeito. House for rent, ou seja, casas para alugar. É muito comum, gente, aqui in our country, in Brazil, in other countries like USA, Canada, England, Asia, the continent Asia, like China, it's popular. They rent some house. É muito popular eles alugarem casas. E o aluguel de uma casa atualmente, it's very expensive. It's high price. Atualmente eu ainda não estou com muitas conditions for buy a big house. Então a gente vai vivendo como a gente pode da melhor forma possível. Então, no primeiro texto que eu tenho para vocês, o texto 1 é um texto de jornal onde tem house for sale. Preste atenção como é que um texto americano ele é transcrito em um jornal de um anúncio chamado advertisement sale, que é uma propaganda de venda. Como vocês estão vendo, é uma casa bem grande, certo? Mas vamos observar as informações abaixo. 3 bedroom, 3 quartos, padrão. 2 bath, ou seja, 2 banheiras específicas, dois banheiros. Nearly updated throughout. O que ele quer dizer quando ele fala nearly updated throughout? Ou seja, ele diz que os 3 bedrooms e os 2 bathrooms passaram por uma reformas e já estão novos. Beautiful hardwood floor, um chão de madeira impecável. Beautiful hardwood floors. Private backyard, você vai ter um quintal privado só seu. And new windows, e ainda ele entrega a casa com as janelas novas. Located, o local específico aí é in Greenwood Heights. Então, se você aí, meu querido estudante, quiser morar nessa casinha, você vai ter que desembolsar $19. 19. Se fosse $19 mesmo, my God, você vai ter que pagar $19
$90,000. $90.000. Mas, se $1 tá quase R$ 5, essa casa aí vai sair por quase 500 reais. No way, quase meio milhão, half million of reais. It's very expensive. E as outras informações abaixo, gente, ó. Tem show by appointment on call. 207 é o prefixo lá, 207 994 3143 for more information. As you wanna interesting of this house, you can call or enter to talk about the price. Como nós estamos falando de casa, quartos, cômodos, vamos para os furniture. Palavra muito difícil de ser lida, porque é uma palavra que aparece aqui e acolá quando a gente trabalha com isso. A palavra é furniture. Tem um chuazinho, furniture. Então, let's talk about furniture. Agora nós vamos trabalhar os furniture. Vamos lá. O que nós temos aqui? Primeiro tópico, eu tenho in the bedroom, they are. No quarto temos bed, uma cama, blanket e o cobertor. Dresser, alguns bedrooms têm, outros não têm, que é como se fosse uma cômoda. Pillow, que os travesseiros. Rug, eu adoro rug, tanto nos bedrooms como na living room e nos bathrooms. Eu adoro um rug, que é pronúncia rug, que é um tapete. E os mirrors, que é os espelhos. Próximo cômodo. In the living room, they are. Na sala de estar, eu tenho sofá, não sei se a imagem vai dar para vocês pegarem bem, mas aqui é um sofá. Sofa. Coffee table. É diferente de uma table. O que é uma table? É uma mesa padrão. Uma coffee table é uma mesinha de centro que fica geralmente no centro da sala. Tem alguns souvenirs, que é lembrancinhas, presentes, newspapers, revistas, para enfeitar a sala. Armchair, poltrona. Lembrando que arm, só a palavra arm são os nossos braços. Chair é apenas uma cadeira sólida e concreta. Só que quando eu tenho armchair, eu sento e deixo os braços bem suaves. Por isso que é chamada de armchair. Painting, que são as pinturas. Próximas, curtains, que são as cortinas, e o fireplace. Não é fire não, viu? Fire. A palavra correta é fireplace. Próximo cômodo, nós vamos trabalhar só 3 cômodos até agora, tá? Porque tem as household chores, eu não vou me estender muito para nas próximas video class. Nossa aula correr muito bem interativa. In the dining room, they are. Gente, em uma casa grande, eu tenho a kitchen. Kitchen is a place that you prepare food, snack and dinner. A cozinha é o lugar que vocês preparam comida, lanche, almoço, jantar and many other things. Só que a diner é o local que você janta ou almoça, como se fosse a sala de jantar. Veja como é chique. Diner. Então, na diner eu tenho dining set, que é como se fosse o centro lá da janta, o local, a mesa principal da janta. Eu tenho knife, que são as facas. Eu tenho
plates, que são os pratos. Eu tenho fork, garfo. Eu tenho spoon, colher. E eu tenho cup, que é o copo normal. E por último, falei da dining room. E aqui tem a kitchen. Kitchen, the place where you prepare your food. Na kitchen eu tenho chairs, dei o exemplo da armchairs, e aqui é a chair. Cupboard, que é o armário, onde você guarda os plates, guarda fork, guarda knife, guarda and many other things, like cupboard, like bucket, something like that, I think so. Table, normal table, pode ser também uma desk, parece, tá mais para uma, não, é uma table mesmo. Sink, sink é a pia, com a torneira é faucet, sink, pia, faucet, torneira, e o último é o drawer. O drawer é um tipo de gaveta, tá bom? É gaveta? É, I think so. Gaveta mesmo. Have a nice study. Dear, our video class come end. Nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer os comentários, tá bom? E eu também vou comentar e eu responder. Bye bye. See you in the next video. Alright? As nossas atividades estarão no sistema, ok? See you.